pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Vídeo. Estamos aqui para trabalhar com vocês esse novo braço aí, essa nova linha do nosso canal, onde nós estamos falando de rotinas administrativas, de ferramentas administrativas. Esse é o nosso segundo vídeo nessa linha, né? Agora nós vamos falar um pouco sobre os clássicos da administração. Lembra que eu falei para vocês, né? Eu venho atuando na gestão escolar há algum tempo e eu sinto em alguns momentos que faltam de repente alguns conceitos. Então nós vamos trabalhar nessa linha desde de administração científica, né, lá com Taylor, ver toda a ideia de Ford, de Fayol, Mayo, tá certo? Então, já que a gente está falando dos clássicos da administração, para a gente tentar, quando chegar uns 1000 inscritos aí, para poder concorrer ao livro de Java, né, de programação em Java para jogos, a nossa hashtag vai ser clássicos, ok? Muito bem. Espero que vocês gostem dessa aula e vamos nessa, hein? Vamos para a aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco agora sobre o nosso bloco 2, né? A gente viu na primeira etapa todo um primeiro conceito. Lembrando que não é só de vídeos que é os seus estudos. Esses vídeos que eu estou aqui com vocês é para ajudar vocês nos estudos. Então vamos lá, vamos ver o que tanto esse bloco 2 fala, né? O bloco 2, ele fala dos clássicos da administração. E os objetivos de aprendizagem aí do bloco 2, ele entra em conhecer as principais teorias clássicas da administração, identificar as principais semelhanças e diferenças entre essas teorias, saber quais são as contribuições e limitações de cada teoria, compreender a importância das primeiras teorias administrativas para a expansão da atividade industrial em todo o mundo, né? Basicamente nisso, a gente vai trabalhar o quê? A organização racional do trabalho, que é onde você aprende o que é organização racional propriamente dito, e a gente vai entender como que surgiu esse conceito e a sua importância para o desenvolvimento das organizações. Nós vamos examinar também a divisão do trabalho e ver as suas vantagens e desvantagens, e vamos entender também o significado da alienação do trabalho no processo da industrialização. Vamos ver também princípios da administração científica, né, que são a ideia, né, criada por Taylor. Quando fala em Taylor, né, a gente tem os grandes pensadores da administração. Então a administração científica, o autor central aí foi Taylor, e a gente vai ver a importância dessa teoria para o desenvolvimento do pensamento administrativo, e vamos também ver as principais ideias dos seguidores de Taylor, né? Já na eficácia administrativa, o ator protagonista aí é Fayol. Então a gente vai ver toda a importância dessa ideia do processo administrativo de Fayol e vamos conhecer também os princípios básicos aí dessa teoria, montando aí quais são as principais características segundo Fayol e fazer as comparações entre as ideias de Taylor, que é a ideia de administração científica, com a eficácia da administração, que é a ideia central de Fayol. E por último a gente vai ver a ideia de escola de relações humanas, que ficou claro ao decorrer do tempo que não adianta nada eu ter todo um processo se eu não cuido do ser humano, se eu não cuido do meu capital humano, né? E essas relações humanas, a gente vai ver algumas ideias aí de alguns teóricos, né? Conhecendo a experiência de Hawthorne, né? Que deu origem a todo esse pensamento administrativo, ok? Muito bem. Partindo desse princípio, a gente vai ter alguns conceitos que são importantes a gente entender em todas essas classificações, né? Quando a gente fala, começando aí pela administração científica, a corrente, né, pioneira no pensamento administrativo é a administração científica, tá? Então, toda vez que você for estudar algo que envolve o conceito de administração, ela sempre vai começar pela administração científica. Os princípios de Taylorismo, que ficou conhecido, né? Por quê? Porque Taylor é o principal representante da administração científica, né? Ele foi um norte-americano que viveu entre os anos de 1856 e 1915, tá? A sua principal obra, Princípios de Administração Científica,
estabelece todo um conjunto de princípios em busca da gestão eficiente do trabalho, sempre direcionado ao chamado homem comum, ok? Ou seja, aquele que não é especializado em nenhuma atividade. Então ele vai orientar, ele vai fazer todo o seu estudo partindo do princípio que o homem não entende nada, certo? O homem comum. Como a gente fala dos pressupostos de Taylor, a gente pode dividir em estudos de tempo e estudos de movimento. Quando a gente fala de estudo de tempo, é o tempo de realização das tarefas pelos trabalhadores, né? Ele é medido por cronômetro para identificar o tempo mais apropriado para a realização de tarefas específicas. Então vamos lá, quanto tempo demora para eu levantar ali e apagar aquela luz? Então cronometrava e automaticamente todo mundo que tinha que fazer aquela atividade tinha que estar dentro desse tempo. Coisa meio estranha, não é à toa que a gente está falando do século, de muito tempo atrás, né? Já os estudos de movimento, os trabalhadores eles são observados para que identifiquem o melhor modo, que é o que no inglês a gente chama de one best way, né, para completar aquela tarefa. Tudo bem? Partindo nessa ideia, continuando aí, né, nessa linha, né, de Taylor, também ele trabalhava bastante a ideia do incentivo financeiro, né? Afinal de contas, com a análise das tarefas, mais a análise dos gestores em movimento, gerava aí toda essa cronometragem, o tempo atribuído e o rendimento. Esse rendimento quebrava em remuneração e produtividade, né? Então esse é um conceito bem interessante. Taylor, o ator principal desse conceito, geram alguns seguidores. Então a gente tem aí, por exemplo, Frank Gilbreth, né, e Lillian Gilbreth, ambos aí, né, entre 1800, fim dos anos 1870 a aproximadamente aí 1970. Na verdade, Lillian até 1970, Frank faleceu em 1924, né? A gente pode dizer que a grande contribuição dos Gilbreth foi a aplicação dos estudos dos movimentos, não só no campo da construção civil, mas em toda a área da manufatura. Os dois trabalhavam de forma complementar. Ele como lado tecnicista, né, numérico e mais duro da produção, e ela com a parte mais humanista, pois ela também era psicóloga. Então repara que já começa a se preocupar com essa ideia humana, o capital humano. Já pensando aí, partindo para Ford, né, quando a gente pensa nas ideias de Ford, fatalmente você já deve ter ouvido falar em Henry Ford, né? Henry Ford, que viveu entre os anos de 1863 e 1947, né? Um famoso empresário norte-americano, né, da indústria de automóveis. Esse mesmo é o da Ford, aí fatalmente você que está me assistindo já deve ter andado em algum carro Ford aí. Afinal de contas, hoje existe em todo o Brasil, não só em todo o Brasil, como em todo o mundo. As principais características do processo produtivo fordista são produção massiva de produtos de natureza homogênea, produção integrada verticalmente sem recorrer à terceirização, predomínio do funcionamento contínuo da produção, relação indireta com os clientes e predomínio de inovações incrementais nos processos e não nos produtos. Tá? Então, toda essa ideia de Ford, né, é em cima disso. É importante, agora fazendo um paralelo entre Ford e Taylor, né, embora eles tenham desenvolvido seus princípios no início do século passado, se você entrar agora se você trabalha ou for trabalhar em qualquer empresa de grande porte, você ainda vai se deparar com ideias tanto de Taylor quanto de Ford, tá certo? Então é engraçado isso, né? Quando alguns pontos muito importantes da administração científica, né, a gente pode dizer que dessas críticas ao trabalho na ideia de ver o trabalhador como máquina. Tá? Então, alguns defendem que nessa época o homem foi transformado em máquina, o lado social e humano do trabalhador não é levado em conta em momento algum. Esses são alguns pontos negativos, né? O trabalhador tem uma visão limitada do processo, ele executa e não pergunta por quê, mais ou menos assim. Se limita aos aspectos formais da organização. Então, essas são algumas das desvantagens. Pensando já
nas vantagens, então qual que é a ideia, né? Conceito de eficiência, estudo de tempos e movimentos, divisão do trabalho e especialização, produção em série, pagamento realizado com incentivos e prêmios, padronização. Então, esses são alguns pontos positivos que podem e devem ser destacados, né? Falamos de Taylor, falamos de Ford. Outro que nós não podemos deixar de falar é Fayol, né? Então, a eficácia administrativa de Fayol, ela vem na ideia da teoria clássica ou do processo administrativo. Henry Fayol, que viveu entre 1841 e 1925, era um engenheiro, né? E foi o principal representante de toda essa corrente. Até então, na época, essa nova teoria surge na França, em 1916, e se espalha rapidamente por toda a Europa, né? A principal diferença entre essa abordagem e a que vimos anteriormente, ela é muito clara, porque na administração científica se procurava leis universalmente válidas para administrar de forma eficiente os processos do trabalho. Já na gestão administrativa, visava a estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente e abordava os princípios gerais da administração. Então, aqui já tem uma visão mais administrativa do processo, né? Importante dizer que Fayol expôs a sua teoria de administração em seu famoso livro Administração Industrial e Geral, publicado em Paris em 1916, foi traduzido para o português em 1950 pela editora Atlas, né? Isso é um ponto interessante. Na ideia de Fayol, como que ele pode dizer? Ele define as funções da seguinte maneira: prever ou também planejar, que é a parte de visualizar o futuro e traçar o programa de ação; organizar, que seria a parte de constituir o organismo material e social da empresa; comandar, que é dirigir o pessoal; coordenar, né, ligar, unir e harmonizar todos os atos e esforços; e controlar, que seria a ideia de velar para que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e sempre obedecendo às datas, né? Então, essa parte de quando a gente entra nos pensamentos do Fayol, a gente já se preocupa com esses aspectos, né? Quando a gente pensa nos clássicos e administração moderna, né, é importante que na administração moderna, qual é o grande ganho? A escola de relações humanas, né? A escola de relações humanas se desenvolve nas pesquisas de campos, realizados experimentos, né, de Hawthorne, e com as conclusões dessa pesquisa, essa administração ganhou toda uma nova perspectiva. Então, se a gente ia trabalhar todo na linha de massa, de não se preocupar, essas relações humanas elas vêm bem nisso, graças aos experimentos de Hawthorne. E é importante destacar que os precursores, né, são duas pessoas, né? A autor, por exemplo, Mary Parker Follett e o empresário galês Robert Owen, né? Todos eles são importantes, né, nessa linha de se preocupar com as pessoas, né? Uma grande diferença em relação aos outros aspectos. Espero que vocês tenham gostado do curso. Estamos juntos nessa, tem nessa de curso à distância não. Eu tô com vocês, ó. Aí, ó. Você tá me assistindo? Eu tô conversando com você, tá certo? Tchau, tchau.